Depois teve outros que continuou escrevendo, né? E depois teve outros, várias pessoas, muitas pessoas que relataram a palavra de Deus. Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos. O que aconteceu ali? Sabe o que a gente vê ali, irmão rei? O que a gente vê aqui? Que ela não perdeu a linha de raciocínio, desde o início até o fim. A Bíblia, ela não perdeu a linha de raciocínio, sabe por quê? Porque quem escreveu ela fisicamente, todos já morreram. Mas o inspirador está vivo desde a eternidade, será eternamente, irmãos. Então nós temos que entender esses detalhes. E aí, quanto mais a mulher se aproxima do marido, mais ela conhece ele. Não é assim? Então, quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, ela vai ter a revelação de Deus. Então, nós temos que entender isso. Nós não podemos deixar ser influenciado. Ser influenciado apenas pela vontade de Deus. Então, quando a gente passa a fazer isso, irmãos, a vida tem um outro sentido, tem uma outra direção. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E aí, eu sei que não vai dar tempo hoje de continuar, mas assim, eu quero falar aqui uma coisa. O casamento de dois amigos. Quem lembra desse casamento aí na Bíblia aí? Vamos ver quem lembra aí. Você lembra, irmão rei? Dois amigos, um casamento de dois amigos. Com certeza quem lê sabe. Mas você não tem noção, porque o entendimento que Deus me deu, da forma que eu falei, você não vai decifrar, né, irmãos? Quem foi? Vou dar uma pista, não. E a Bíblia diz que a alma do um se uniu à alma do outro. Com certeza lembra, porque você... Não, assim, mas com certeza você já leu já. Quem já leu aqui? Jonatas e Davi, irmãos. Então, Jonatas e Davi, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou a de Davi, se uniu de tal forma que eles eram ligados ali. Então o que é aquilo ali? Um casamento espiritual, uma união. Saul queria matar Davi. Jonatas disse assim, Davi, fica no campo. Porque eu vou te avisar se meu pai quer te matar ou não. Então, Jonatas foi fiel a Davi até o fim. A palavra diz que Jonatas protegeu Davi ao extremo. Quando ele morreu, Davi chorou. Exatamente, os dois choraram juntos. Então, irmãos, existe o casamento físico entre um homem e uma mulher, mas também existe o casamento de uma amizade profunda que é espiritual, que vem de quem? De Deus. E nós temos que passar a entender essas situações, saber dosar as coisas para que a gente não venha colocar o material acima daquelas pessoas, daquelas coisas que Deus coloca em nossa vida que é bom para nós. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós vamos acabar o tempo todo sendo influenciado por Satanás, como Eva foi. Como a terça parte dos anjos foi. Aí eu te pergunto, você está para que as pessoas olhem através da sua vida e vejam Cristo em você? Nós temos que entender isso, porque da mesma forma que o marido provê as coisas, Deus ele proveu todas as coisas. Então não aceite quando alguém chegar e dizer para você, a Bíblia é mentira. Diga assim, e por que ela começa com um casamento e termina com um casamento? Outra coisa, porque é que o que foi falado lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, Gênesis 6, né? No capítulo 6 ali, Deus determinou que o homem ia viver só 120 anos. E quem é que chega a 120 anos hoje? Ninguém. Alguém parou de morrer? Outra pergunta. Não foi inspirado para o homem. Porque foi inspirado para o homem e a Bíblia continua se cumprindo e quem morre não ressuscitou ainda. E quando alguém chega a dizer para você ainda, a Bíblia é escrita por homens.
Tá, então tu tira, vai lá para mim, não pede já que tira um coco para mim, que eu quero um coco então. Porque a Bíblia fala, ó, não se colhe figos de abrolhos. Aí Jesus fala assim, ó, se conhece a árvore pelo fruto. Tenta mudar isso aí então. Ou então foi outra coisa aí, tá bom, então tudo determina, Deus determinou que a alma vivente viverá, né, assim, que tem fôlego de vida, viverá na terra seca. E o de alma vivente está dentro d'água ali. Então vamos fazer assim, toma a tua decisão, se a Bíblia é mentira, vai morar dentro d'água, pega o peixe e bota para morar na terra. Inverte esse princípio, esses valores aí. Ou então diz assim, ó, tá, vamos fazer assim, então, deixa de comer a comida normal que ele falou lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 1 ali, todas as ervas, né, que são boas para se comer, você vai comer, e toda árvore que dá semente será para o vosso alimento, todo animal que é bom, que é puro, você vai se alimentar. Então, faz o seguinte, passa a comer pedra, inverte esse princípio aí. Fala o seguinte, então, meu querido, se é mentira, então vai fazer o que os passarinhos fazem. Decola do chão aqui agora, sem nada aí, né? Sem estar num veículo adaptado para voar, e decola como os passarinhos, então. Porque ele fala que as aves voarão sobre a face dos céus, e os animais terrestres andarão sobre a terra. Quem inverte esses princípios e esses valores? Me mostrei. Se tem alguém para fazer isso. A palavra, ela permanece fiel, irmãos. A palavra, ela não muda, porque sabe quem é a palavra? Jesus. No princípio, ele estava com Deus, e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, por ele, o que acontece aí? Qual é a moral de tudo? Quando alguém, e eu vou terminar nessas palavras que eu vou falar aqui, vou dar um exemplo assim, Sebastião, irmão Edson é solteiro, né? Amém. O Pedro ainda é bem jovem ainda, né, Pedro? Tá. Sebastião e irmão Edson, vamos pegar o irmão Edson e Sebastião. Calma aí, tá, irmãos? Entenda o que eu vou falar, tá bom? Amém. Pegar vocês dois e vamos soltar no Paraguai. Não, Paraguai. Bem perto. Bem pertinho, Paraguai. Amém? Com o objetivo, no mesmo dia de chegar lá, conhecer uma pessoa e casar, cada um. Um cônjuge de casar. Vai acontecer isso? No mesmo dia, conhecer, casar e já pronto, fazer a família. Consegue isso? Por quê? Tudo tem que ter um processo antes. Tem que ter o conhecimento. Tem que passar a ter a vivência. Tem que ver o comportamento da pessoa. Né? E para depois ter uma outra fase dessa situação. Quando Deus ele veio, Cristo, que ele formou todas as coisas, que botou a humanidade ali, a sua criação, ele ali, né, falou assim, ó, tu vai me obedecer, faz isso aqui, porque é isso que eu quero que seja feito. Adão e Eva fez o que era correto? Não. Então ali, de uma certa forma, não está escrito na Bíblia, mas eu quero enfatizar isso aqui para a gente entender uma coisa. Deus ali já tentou ter um casamento espiritual com a sua criação. Então, primeiro ele conheceu, ele fez, né? Colocou lá e já lhe deu a ordenança. O que aconteceu? Desobediência. Então ele continuou. Através dos profetas, homem de Deus. E aí, quando Jesus veio, o primeiro ele conheceu na criação. Quando Jesus veio, o que ele veio? Ele veio oficializar o noivado. Ele veio oficializar o noivado. O que é isso? Ele veio mostrar como é que eu quero que a minha noiva se comporte. E eu vou mostrar como tem que ser feito. E aí ele oficializou isso. Com seu sacrifício na cruz. Com tal amor que ele nos amou.
E eu estou falando aqui, irmãos, de um casamento espiritual. E aí, primeiro o homem conhece a mulher. Se ela se portar dignamente, ele vai ter vida com ela. Mas se ela não se portar dignamente, o que vai acontecer? Separação. Não é verdade? Não vai ter uma vida dois. Não é assim que funciona? Então, quando ele veio mostrar o que tem que ser feito. Qual é o comportamento da sua esposa? Quem é a esposa? A igreja. Somos nós. Esse é o casamento espiritual. Temos que entender isso. E aí, na terceira vez, quando ele vem para oficializar o casamento. O que o pastor leu aqui? Porventura, jejuarão os convidados da festa do casamento na presença do noivo? Não. Então, quando ele veio noivar. Ali foi o momento das bodas, noivar. E aí vai ter a festa do casamento. Que é o encontro da igreja com o noivo. A Nova Jerusalém fala assim, e descia do céu, né? Apocalipse 21 e o versículo 2, e descia do céu ataviada como uma esposa para o seu esposo, seu marido. Então a Bíblia ela é claramente, irmãos, ela começa com um casamento e termina com um casamento. E aí quando ele chega ali em João 1, ele fala assim, eu era e sou. E aquele que viver como eu vivo, não está escrito dessa forma, mas é o que eu estou querendo fazer essa ilustração aqui para você. Aquele que viver como eu vivo também será igual a mim. Aleluia. E vai estar no mesmo lugar que eu. E ele fala também na sua passagem aqui que diz assim, não andará dois juntos se um não tiver de pleno acordo. Então, todas aquelas pessoas que se deixar ser influenciadas pelo Espírito Santo e priorizar e saber que é necessário, serão salvos e vão participar do seu reino. E vai ter parte numa casa espiritual que vai ser eterna. Aí eu te pergunto, você é influenciador ou você deixa ser influenciado? Nós temos que entender isso, irmãos. Deixar o Espírito Santo habitar em nós. Amém? Será que você consegue entender essa mensagem? Ficou alguma coisa aí em dúvida? Então, irmãos, esse estudo, isso faz parte de tudo que a gente começou lá atrás, amém? Tudo isso vai ter um sentido, isso tem um porquê. Então, irmãos, entenda isso, amém? Continue perseverando com o Senhor, continue buscando, continue dando lugar para Deus, porque assim, Ele tem o melhor para a gente. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e palmas para o Senhor. Amém, irmãos?